mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez acolho a todos. Que bom, estamos juntos. Domingo passado não tivemos a missa da noite, tivemos um grande momento na nossa diocese com o encerramento do Congresso Eucarístico. Mas hoje estamos aqui de volta no nosso horário das 18 horas, nos encontramos como povo fiel, com homens e mulheres que amam de verdade esse Deus tão maravilhoso. E viemos aqui para esse encontro de amor, encontro de fé, de amor. Viemos para rezarmos juntos, ouvimos a palavra de Deus, daqui a pouco vamos comungar, recebendo as bênçãos de Deus, iniciando o mês de agosto, que é um mês vocacional, e nós queremos uma comunidade, uma paróquia vocacional, cultivar essa cultura vocacional, filhos e filhas de Deus, convidados, chamados, com os dons e os talentos que Ele nos deu, a colaborar internamente na vida da igreja, das nossas comunidades, mas também no mundo, aonde nós estivermos. Vocacionados nós somos, chamados nós somos e devemos dar a nossa contribuição. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo.
tribulação, angústia, perseguição, ventania ou vendaval, ou furacão, fome, nudez, perigo, espada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós. Nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. Passamos momentos difíceis, problemas de saúde, e muitos irmãos nossos estão enfrentando problemas sérios de saúde, estão em tratamento, fizeram cirurgias ou farão, alguns se acidentaram, alguns estiveram no hospital, hoje, graças a Deus, já estão em casa, mas tem outros que estão internados. Passamos um aperto nessa semana agora passada, não é? Com aquele vento todo. Quantas pessoas sofreram com a falta de energia, até de internet, tampas das caixas d'água que voaram, telhados destruídos, uma poeira grande, grandes sustos, mas estamos aqui de pé. Viu, Leonardo? Diz esse texto de Paulo aos Romanos: em tudo isso somos mais que vencedores. Mesmo com todos esses problemas, todas essas dificuldades, não é, Daniel? Mesmo enfrentando tantas dificuldades, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Por quê? Porque temos fé em Deus, porque temos Deus em nossas vidas, porque nós temos Cristo e somos de Cristo, somos cristãos. Somos mais que vencedores. Pode vir o que vier, nós temos fé em Deus, com Ele nós cremos que vamos vencer, vamos superar. Por isso a gente vem à igreja para louvar, para agradecer, para pedir, para nos fortalecermos na fé, porque de vez em quando vem uma ventania grande, de vez em quando vem uma tempestade, é um problema sério que vem para a vida da gente, para a família da gente. Até mesmo a realidade mais difícil, a morte de pessoas queridas. Por isso nós devemos estar firmes na fé. Por isso a importância de rezarmos, de nos aproximarmos mais de Deus, para a gente poder aguentar, senão o vento leva, senão a casa cai. Por isso precisamos rezar e rezar bastante. No primeiro texto que nós ouvimos do profeta Isaías, aqui o profeta fala de um sonho ou de um grande desejo do nosso Deus, que quer o bem de todos os seus filhos e filhas. Deus quer o melhor para nós. E o grande sonho de Deus é que todos os seus filhos e filhas vivam bem, que não falte nada, que tenham tudo, todas as condições para poderem viver e viver com dignidade. Aqui o sonho de que todos tenham comida e bebida, que ninguém passe fome. Deus quer que todos seus filhos e filhas sejam convidados e tenham condições de se alimentar, e na gratuidade, na riqueza da partilha que deve ser feita, um convite para o banquete, para que todos tenham comida e bebida, satisfaçam as suas necessidades e tenham condições de pé continuar sua vida e sua caminhada com dignidade. Deus quer que todos tenham, mas infelizmente nós humanos, nós pecamos muito. E como temos homens e mulheres que são tão egoístas, que só pensam em si mesmos, ficam se contemplando, se adorando diante de espelhos, só conseguem enxergar a si mesmos, não têm a coragem de olhar para o irmão, para a irmã. São tão egoístas, têm demais enquanto que
Irmãos que estão ao lado não têm ou têm muito pouco e passam grandes apertos. Não entenderam, não compreenderam ou não querem aceitar essa proposta de Deus, que é para o bem de todos, essa proposta de partilha, de solidariedade. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. É o grande sonho, é o grande desejo que todos sejam convidados e não tenham a necessidade de pagar. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário se não com satisfação completa? Aqui uma indicação também de que nós devemos nos organizar melhor. Tem uma realidade no país, e a gente acompanha os noticiários, de quantos estão endividados. Quantos estão endividados? O governo apresenta uma proposta para ajudar a desenrolar, a pagar as dívidas, mas daqui a pouco todos endividados de novo. Claro, quando a gente gasta um pouquinho do que a gente conquista, naquilo que é o principal, as coisas vão bem. Mas quando a gente não tem controle, a gente acaba se perdendo, nos enrolando muito. E a gente sabe que tem muita gente que está passando dificuldades por conta disso. Mas a gente precisa também buscar uma reeducação nessa parte para nos organizarmos melhor, para priorizarmos aquilo que é fundamental, para que a gente tenha o pão de cada dia, para que não falte o pão de cada dia. Então também nós precisamos fazer uma revisão e uma reorganização na nossa vida nesse sentido. Mas claro que Deus providencia, sempre tem alguém que nos ajuda, mas a gente sabe dessa realidade de muitos apertos que passamos, e muitas das vezes pela nossa desorganização, pela nossa falta de controle, de equilíbrio. Deus quer que a gente tenha, mas é preciso que a gente queira também ter condições de uma vida digna e que tenhamos a coragem, a ousadia de olhar para o lado, para o irmão. E às vezes dentro de casa, apesar de todo o esforço dos avós, dos pais para dar uma boa educação, nós temos tantos que são tão mal educados, e às vezes acontece na hora da refeição em casa, quando a gente enche o nosso prato até transbordar, pegando demais, e o que vem depois não tem mais. Isso acontece dentro de casa. Ou nos encontros nossos familiares, tem aqueles que acabam pegando demais e não olhando para o lado, só estão olhando e pensando em si próprio, não estão pensando no outro que vem depois. Tem muita gente gulosa demais, inclusive é um pecado, a guludice, A gula é um grande pecado, mas temos gente gulosa demais, que só pensam em si mesmos e não pensam no outro. E aí a gente pensa naqueles que são egoístas e buscam as riquezas do mundo só para si, não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro, enquanto tem tantos que passam por tantas dificuldades. Há um grande desequilíbrio. O sonho de Deus é que haja equilíbrio, que as pessoas vivam e convivam bem, que não teremos paz enquanto tivermos essas desigualdades todas, enquanto tivermos esse pecado do egoísmo no mundo, da guludice no mundo, daqueles que só pensam em si mesmos. Não teremos paz. Nações gulosas não estão satisfeitas com o que têm na sua própria terra e ficam de olho na terra do outro e fazem guerras porque querem tomar mais. Deus quer que todos tenham condições de ter o básico necessário para uma vida digna. E Jesus ensina o como fazer. Ele ensina. Nós ouvimos aqui no texto do Evangelho de Mateus, Jesus estava triste, porque João Batista tinha sido assassinado
O seu primo João foi assassinado. Jesus estava triste e ele decidiu de sair um pouquinho, ir para um lugar deserto, afastado, para curtir a dor, o luto da morte de uma pessoa tão próxima e tão querida. Foi de barco, mas o povo ficou sabendo que Jesus tinha saído e para onde tinha ido. E foram a pé atrás de Jesus, foram atrás dele. Jesus viu a multidão, encheu-se de compaixão, viu que tinha doentes, ele curou, transmitiu mensagens animadoras para aqueles que lá estavam, espíritos maus foram expulsos. Jesus deu atenção ao povo que foi ao seu encontro. E foi ficando tarde, e os discípulos disseram a Jesus: Jesus, está ficando tarde, a noite está chegando, tem muita gente aqui, é melhor despedir o povo para que o povo vá embora, procurar comida e volte para casa. E Jesus disse para os seus amigos mais próximos: eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Se eles estão com fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: mas só temos 5 pães e 2 peixes, o que a gente tem é pouco. Foi isso que os discípulos disseram a Jesus. Aqui fala de 5 pães e 2 peixes. É pouco, porque tem muita gente. Sabe quando a gente acha que a comida uma quantidade, tem bastante gente? Ah, não vai dar. E o que Jesus diz a eles: tragam aqui o que vocês têm, tragam aqui. E eles levaram até Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Jesus falou para o povo: senta aí um pouquinho. Pegou os pães, olhou para os céus, agradeceu a Deus, abençoou, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães. Repartiu os pães. E falou com os discípulos: agora vocês distribuam esses pães. Diz o texto que o milagre aconteceu. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. O milagre feito por Jesus é uma lição para nós, para a gente poder fazer esse milagre. Tendo essa prática, a gente está fazendo milagre. Quando a gente reparte, quando a gente partilha, dá e sobra. Dá e sobra. Um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você, para mim. Dá e sobra. Essa é a grande lição para a gente poder superar essa realidade. Precisamos continuar engajados nesse propósito como bons cristãos. Que Deus nos ajude, que o milagre aconteça, que não falte o pão de cada dia na tua casa, para a tua família, para teus irmãos, para tuas irmãs e para todos no mundo inteiro. Nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos aí, apesar de todas as dificuldades, estamos de pé. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos mantermos firmes, de pé, caminhando e trabalhando para que os milagres aconteçam e que todos vivam com dignidade e que o sonho de Deus se concretize efetivamente aqui no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.